Olá, tudo bem? Nós somos alunos do curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Minas Gerais e esse vídeo foi produzido para a disciplina de Fisiologia Vegetal, da professora Luzia Valentina Módulo. Os autores são Bruna Rezende, Guilherme Marinho, Luana Margarida e Rodrigo Avelino. Dentro do mundo encantado das plantas, vamos aprender agora um pouquinho sobre as giberelinas. Era uma vez, em um supermercado não tão distante, uma uva que, diferente de tantas outras, não tinha semente. Opa, peraí, uma uva sem semente? Sim, você já deve ter visto ou comido uma dessas. Mas como pode existir um fruto sem semente? Vou te contar um segredo. A vida das plantas é bem mais agitada do que a gente imagina. Durante o desenvolvimento das plantas, existem muitas moléculas químicas sinalizando e regulando vários de seus processos. Dentre essas moléculas estão as giberelinas, como essa aí circulada na imagem. Elas representam um dos tipos de hormônios vegetais. A maioria das plantas que conhecemos sofre polinização, o que faz com que o gameta feminino seja fecundado pelo gameta masculino, gerando sementes. Quando a giberelina é aplicada artificialmente em concentrações diferentes nas plantas, ela pode agir dificultando a fecundação. A partir disso, a giberelina promove a formação de frutos mesmo sem fecundação, o que chamamos de partenocarpia. Mas a giberelina não para por aí. Esse hormônio naturalmente possui diversas funções na vida das plantas, atuando desde a germinação das sementes, passando pelo crescimento do vegetal, até o seu florescimento, como no caso desse belo girassol. Já que começamos falando de sementes, vamos entender um pouco melhor sobre como acontece essa germinação? Não sei se você sabe, mas as sementes possuem várias regiões e é lá no embrião onde as giberelinas são naturalmente produzidas. Depois, elas são transportadas para outras camadas, estimulando mobilização de reserva, que tem como consequência a quebra do amido, que é uma fonte energética fundamental para o crescimento do embrião. Em algumas espécies vegetais que precisam da luz ou do frio para germinar, as giberelinas são capazes de interromper a dormência da semente, induzindo a sua germinação mesmo sem a presença desses estímulos de luz e frio. As giberelinas também são capazes de fazer com que uma planta se torne adulta mais rapidamente. É dito que uma planta atinge uma idade adulta a partir do momento em que ela é capaz de produzir estruturas reprodutivas, como as flores, por exemplo. Antes disso, as plantas são consideradas juvenis, em fase de crescimento. As giberelinas conseguem encurtar o tempo de maturação, fazendo com que as flores apareçam em plantas com uma idade menor. Plantas que precisam de dias longos para florescer também podem ser induzidas a iniciar a florescência através do uso de giberelinas. Além disso, as giberelinas também podem reverter o nanismo em algumas plantas. Esse nanismo é um problema genético de algumas espécies vegetais, que faz com que as plantas sejam anãs, com cerca de 1/5 do seu tamanho ideal. Quando a giberelina é aplicada externamente nessas plantas nanicas, elas passam a ter aparência semelhante à das plantas normais. E você sabe como esse hormônio foi descoberto? Em 1926, o cientista japonês Eiki Kurosawa estava estudando uma doença em plantas de arroz. Essas plantas cresciam muito rápido e não produziam sementes. Além de serem altas, elas tinham uma coloração pálida e davam sempre a impressão de que estavam prestes a cair. Essa doença ficou conhecida na época como doença da planta boba, ou em japonês, Bakanae. Em seus trabalhos, o cientista descobriu que o que provocava essa situação nas plantas era uma toxina produzida por um fungo. Esse fungo era o Gibberella fujikurioi, e por causa disso, a substância descoberta recebeu o nome de giberelina. Hoje, alguns anos depois, já se conhecem mais de 100 estruturas químicas pertencentes à classe desse hormônio e já se sabe que ele é produzido por outros fungos além do Gibberella. Muita coisa, não é?
A vida das plantas é bem mais interessante do que a gente imagina. Não precisa nem de conto de fadas, está tudo acontecendo o tempo todo ao nosso redor. Obrigado por ter acompanhado esse passeio encantado pela fisiologia das plantas. Até a próxima!